Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. E agora, vamos fazer então a resposta dos dois desafios, desafio 1 e 2, que nós passamos aqui neste módulo. O primeiro desafio é esse daqui, fazer um programa em Python que vá ler um número inteiro positivo maior que zero e verifique se esse número é par ou ímpar. Então vamos aqui abrir o PyCharm, então vamos fazer primeiro aqui. Então vamos criar um novo arquivo, esta é a aula, então Python File, esta é a aula 35, aula 35, e este aqui é o primeiro desafio, Então, o primeiro desafio, arquivo A, 35A. Teclamos Enter, então tá lá a edição. E por onde começar, Vejam, nós temos que ler um número. Como que a gente lê um número? A gente lê com um input. Faz a conversão deste input, que vai ser lido em uma sequência de caracteres, uma string, para inteiros, E em seguida a gente faz o que? A associação a uma variável. Muito bem. Que nome de variável a gente poderia dar? Poderíamos colocar qualquer nome, Mas é um número, não é? Então a gente pode começar aqui como número. Olha lá, número recebe, Vamos chamar a variável de número. Número recebe o quê? O inteiro de input, ok? O que a gente quer que o usuário digite um número, Então, digite um número inteiro e positivo. Em seguida, depois que ele digitou esse número, nós não vamos fazer nenhum tipo de validação, nós simplesmente vamos agora mostrar uma mensagem, se esse número é par ou ímpar. Muito bem. Qual a característica de um número par? A característica de um número par é que toda vez que nós dividimos um número par por 2, o resto da divisão é igual a zero. Ok? Essa é a característica de um número par. A gente sabe calcular o resto da divisão? Sim, é o módulo, percentual. Muito bem, então vamos fazer isso. Então vamos aqui fazer uma condição. Se quem? Número percentual 2, aqui ele vai trazer o resto da divisão. Olha lá, se o resto da divisão for igual a zero, ok? O que significa isso? Se o resto da divisão de um determinado número for igual a zero, significa que ele é par, não é isso? Então, aqui, no caso, nós vamos imprimir aqui, print, o número é par. Muito bem. Tenho que testar o contrário dele, ou seja, tenho que testar se número, percentual 2 não é igual a 1. Não, simplesmente se não for igual a zero, eu já posso colocar aqui else, else. Veja, se ele não entrou aqui, ele vai entrar aqui, E eu só tenho essas duas alternativas. Quando eu divido um número por 2, ou o resto é 0, ou o resto é 1. Não tem nenhuma outra alternativa, ok? Então, se ele não entrou na primeira, significa que o número é ímpar. Pronto. Tá aí. Vamos salvar, Ctrl S, e vamos executar run. E é a aula 35A. Tá lá. Digite um número inteiro positivo. Vamos digitar aqui. Sabemos que, por exemplo, 8. 8 é par, não é isso? Olha lá, 8, enter. Tá lá. O número é par. Beleza. Deu certo. Vamos executar novamente. Agora vamos digitar um número ímpar. Em número ímpar, 5. 5 é um número ímpar. Enter. Tá lá. O número é ímpar. Oh, beleza. Agora, apenas para sofisticação não estava sendo pedido isso, tá? Aqui, nós poderíamos fazer algum tipo de validação. Vamos fazer uma validação bem simples, apenas se o número é acima de zero, Então ele tem que ser maior que zero. Apenas essa validação, tá? Como que nós podemos fazer aqui a validação? Nós recebemos, já fizemos a conversão, então a gente pode testar aqui, se o número que eu acabei de receber, se número for menor ou igual a zero, ou melhor, vamos fazer o contrário, Se o número for maior que zero, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aí sim a execução disso daqui, ou seja, de todo isso aqui. Só que eu já digitei com essa indentação aqui. Então, o que isso significa? Significa o seguinte, eu quero colocar todo esse código aqui identado, ou seja, num bloco dentro deste C aqui. Como que eu faço isso? Basta, nesta IDE, basta selecionar todo este bloco e simplesmente teclar tab. Olha só, tab. Ele vai automaticamente fazer aqui a indentação e colocar todo esse bloco dentro, desta condição aqui. Ok?
Muito bem. E se este número for menor ou igual a zero? Aí eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui um else, né? Else. E faço aqui uma mensagem, né? Mostro uma mensagem de erro para o usuário, né? O número digitado é igual ou menor que zero. Ok? Pronto. Agora eu já tenho uma pequena validação do número aqui, tá bom? Vamos ver se isso está funcionando. Vamos rodar. Uma vez que a gente já rodou esse código, basta clicar aqui, né? Ele vai rodar lá, inteiro positivo. Vamos digitar aqui -5. E ele falou o seguinte, ó, o número digitado é igual ou menor que zero, né? Então ele não faz a validação. Se a gente digitar zero, mesma coisa, o número digitado é menor ou igual a zero. Vamos agora colocar um número 6, que é par. Olha lá, o número é par, ok? Muito bem, então fizemos o primeiro desafio, né? Qual é o segundo desafio? O segundo desafio é esse daqui, né? Que uma vez que você digitou uma determinada altura e você falou é homem ou mulher, ele vai calcular e te dá então um peso ideal para aquela determinada altura, né? Então vamos voltar lá ao PyCharm e vamos criar aqui, ó, um novo, né? Podemos fechar a execução. Vamos vir aqui, né? Em fundamentos, novo Python file e agora a aula 35B. Muito bem, 35B. Vamos começar aqui, né? Nós temos que agora pegar do usuário, né? Ler do usuário duas informações. A primeira é a altura. Então vamos ver aqui, ó. Vamos guardar em altura, uma variável chamada altura. O quê? Como que a gente lê? Né? A gente lê com input, não é isso? Input, o quê? Digite sua altura. Muito bem, ele vai digitar um valor, certo? Este valor, ele pode ser o quê? Só inteiros? Não, ele pode ser decimal, né? Ou seja, ele pode ser um número pertencente ao conjunto dos reais. Consequentemente, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer a conversão deste valor para o tipo float, né? Então aqui, ó, eu faço aqui float e envolvo, né, todo o input no float. Então eu vou pegar, né, o valor, vou converter para float e aí sim eu vou carregar para dentro da variável altura, ok? Vamos agora ler o quê? Se ele é do sexo feminino ou masculino. Então a gente pode coletar a informação dentro de sexo, né? E agora, né, nós vamos simplesmente pedir para que ele digite ou M ou F, né? Então a gente pode fazer assim, ó, um input. Como ele vai receber um caractere, a gente não tem que fazer nenhum tipo de conversão, tá? Então a gente pode falar assim, qual seu sexo? E a gente dá uma orientada aqui, ó, F para feminino. A gente pode só falar assim, ó, F ou M, né? Acho que fica óbvio, né? F ou M, né? Qual o seu sexo, feminino ou masculino? 2 pontos. E aí nós pegamos aqui a digitação e guardamos dentro da variável sexo, ok? E agora, né, com base nessas duas informações, nós vamos então calcular. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é distinguir ele, né, a pessoa, né, que está digitando do sexo masculino ou do sexo feminino. Muito bem. Então eu faço lá if sexo, se for igual, por exemplo, a M, se for igual a M, o que eu vou fazer? Ele é do sexo masculino. Eu vou fazer o cálculo do peso, né, utilizando a fórmula para homens. Então vamos lá. Então eu coloco aqui, ó, peso recebe o quê? Então tem a fórmula lá, 72,7 vezes a altura. Então eu tenho que colocar altura. Esse resultado menos 58, ok? Esta é a fórmula que eu passei lá. Então eu só transcrevi para cá. E se não for masculino? Então else peso. Então eu vou calcular em sendo, né, uma mulher. Então uma do sexo feminino. 6,1 vezes altura menos 44,7. Não esqueçam do ponto, hein? A separação de casas decimais é um ponto e não vírgula, tá bom? Muito bem. Uma vez feito isso, agora basta mostrar, né? Print o quê? Seu peso ideal é. Seu peso ideal é. E aí eu mostro o peso. Ó, peso, tá bom?
Vamos salvar, Ctrl S, e vamos executar, né? Primeira vez que a gente executa, run, e vamos executar 35B. Digite sua altura em metros, 1,88 em metros, tá? Masculino. E agora sim, então olha, seu peso ideal é de 78,67 kg, né? Então aí a gente vê, né? Vamos mensurar aí. Isso aqui é uma fórmula, né? Dado por alguns estudos, né? Que foram publicados, tá? Então eu só estou aqui, não estou falando que está certo ou está errado, né? São estudos publicados na internet que mostram este resultado. Não estou aqui julgando nada disso, ok? Vamos ver agora para o sexo feminino, né? Então, uma altura, por exemplo, 1,70, né? E é do sexo feminino. Então, ali está o peso ideal, tá? Então, está funcionando, né? Tudo certinho. E era esta a resposta do desafio 2. Ok? Vejo vocês numa próxima aula. Tchau!